Bom dia, boa tarde, não sei se é boa noite, né? Como estão vocês? Tudo bem? Aqui, graças a Deus, tudo ótimo. Bom, hoje nós vamos falar. Ai, sumiu as letrinhas, peraí. Da formação dos médios e dos inconvenientes e perigos da mediunidade. Então, são 2 capítulos, né? Do livro dos médios e a gente vai começar com a formação dos médios. A primeira coisa quando a gente pensou em desenvolver a mediunidade ou pensa em desenvolver a mediunidade é perguntar, eu sou médium, né? Acho que todo mundo pergunta isso quando entra para o espiritismo, né? Quando começa a estudar um pouquinho de doutrina espírita, porque todo mundo fala sobre os médiums, né? Então, será que eu sou médium, né? E como que eu faço para desenvolver minha mediunidade? É um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje, né? Na visão do Kardec. Então, ele fala o seguinte: que médium todos nós somos, né? A gente já falou sobre isso em menor ou em maior grau, né? Com pouca sensibilidade ou muito ostensivo, né? Ele fala de médiums feitos, né? Podem ser homens, podem ser mulheres, crianças, jovens, adultos ou idosos. A pessoa pode ter qualquer temperamento, pode ser nervoso, pode ser calmo, né? Ele pode ter qualquer estado de saúde, qualquer grau de desenvolvimento intelectual ou moral, né? Então, para ser médio, independe disso, porque é uma faculdade humana, né? Então, não é isso que vai fazer a diferença de ser médio ou não, tá? Como eu saber se eu tenho mediunidade ou não? Então, se eu sou uma pessoa assim, né, que nem eu estou aqui agora, né? Como saber se eu sou médio ou não, né? Não tem aparência nenhuma que me mostra, né? Não é porque eu faço tal coisa, ou porque eu tenho o olho assim, ou porque o cérebro é assado. Não tem isso, né? O que eu tenho que fazer, né? É experimentar. Então, eu tenho que sair daquela zona de conforto que eu estou e começar a praticar. E como é que eu vou fazer isso? Então, assim, para mim, né, a prioridade, então, é trabalhar num grupo afinado com doutrina espírita, né? Não procurar grupos que você não conheça a pessoa, as pessoas que frequentam, não procurar grupos, não tentar fazer sozinho, né? Não procurar grupos que não tem uma fama de que tenha caridade, que tenha moralidade nos seus dirigentes, né? Porque mediunidade a gente tem que sempre trabalhá-la, né, com Jesus, né? Fazendo da forma como ele fazia, né? Então, o grupo tem que estar perto, o grupo tem que estar te orientando, os dirigentes daquela reunião, eles têm que ser pessoas razoáveis, né? Tem que ser pessoas de confiança, para você não cair em mistificação, em obsessão, como a gente vai falar mais adiante, né? Então, quais são as preliminares do aprendizado, né? Primeiro, o médium, a partir do momento que ele começa a falar, bom, eu quero participar de uma reunião mediúnica, eu quero aprender a desenvolver minha mediunidade, ou seja ela na escrita, ou seja ela na psicofonia, ele precisa estudar de forma sistematizada a doutrina espírita, ou seja, ele precisa ler e estudar, né? Livros sobre mediunidade, a gente deve ter uns 200 mais ou menos, né? Que é acessível, é fácil de adquirir, né? Fisicamente, online a gente tem também, né? Nós temos dentro do Kardec uma biblioteca maravilhosa, nós temos a livraria, nós temos os companheiros que emprestam os livros, né? Por quê? Porque o estudo, ele nos dá segurança contra os espíritos infelizes. Então, quanto mais eu estudo, mais eu entendo a minha mediunidade, né? Essa possibilidade que eu tenho de comunicação com o mundo espiritual, né? E mais eu entendo a identidade dos espíritos. Então, o Kardec fala assim, uma questão capital do desenvolvimento da mediunidade é a identidade dos espíritos comunicantes, né? E ela depende muito da qualidade dos seus trabalhadores, ou seja, da intenção, do amor, ou então, do qual objetivo eu estar desenvolvendo a minha mediunidade. Qual objetivo esse grupo mediúnico trabalha? Qual objetivo essa associação, esse centro, esse grupo de reuniões trabalha?
e a partir daí a gente vai ver a identidade desses espíritos. Então, desenvolver mediunidade só por desenvolver, né? Não é assim que funciona. A mediunidade ela tem que ser desenvolvida por um objetivo, e esse objetivo tem que ser coerente, tem que ser sincero, tem que ser voltado para o amor, né? Nas intenções como Jesus fazia. Então, os espíritos, a gente tem que lembrar que toda manifestação de um espírito é necessária que haja entre o médium e o espírito uma relação fluídica. Então, isso daí nem sempre é instantâneo, né? Então, para o Emmanuel chegar perto do Chico, para a Joana chegar perto do Divaldo, do jeito que eles chegaram, né? O Charles chegar perto da Ivone Pereira e todos os outros médiuns, né? Como eles chegaram, eles tiveram que ter um treinamento, né? Então, todos os médiuns que são, por exemplo, escritores de livros, né? Através da sua mediunidade, primeiro, eles fizeram um treinamento, e esse treinamento é longo, não é um treinamento rápido, né? E aí tem que ter afinidade. Então, afinidade, os espíritos lembram, nem sempre porque eu gosto da pessoa, ela tem facilidade de falar por mim. Então, por exemplo, eu gostaria que minha mãe e meu pai viessem dar uma comunicação. Isso é lógico, todo mundo gostaria, né? Mas isso não quer dizer que eu, como médium, tenho afinidade ou eles têm a possibilidade de falar, porque depende dessa afinidade, depende da permissão de Deus, né? Então, quando a gente inicia o desenvolvimento mediúnico, a gente não deve fazer um apelo a espíritos familiares ou espíritos, determinado tipo de espírito, né? De início, a gente não deve fazer isso, porque às vezes esse espírito, ele está em outro tipo de tarefa e a gente atrapalha o desenvolvimento da nossa mediunidade. Normalmente, nos é indicado um espírito, né, protetor, e ele nos auxilia nessa parte, um espírito que a gente tenha mais afinidade, que facilite o nosso desenvolvimento, né? E reconhecendo os espíritos que se manifestam, de que forma que a gente pode reconhecer, né? Então, quando eles escrevem, por exemplo, se tem futilidades na escrita deles, se tem inverdades, né? Se você está sofrendo um processo de obsessão, se há mistificação, o indivíduo, quando ele desenvolve a mediunidade sem muita orientação, essas coisas acontecem e ele, às vezes, entra num processo obsessivo sério, né? O espírito começa a mistificar, ele se sente decepcionado, né? E muitas vezes pode levar o indivíduo à fascinação. Então, o espírito escreve um monte de bobagens, né? E a pessoa lê como se fosse uma coisa super importante. E a gente, na razão, né, lê e fala, não tem nada aqui que demonstre a qualidade daquele espírito, né? Então, a gente tem que ter o cuidado. Então, como eu falei, desenvolver mediunidade em lugares onde a gente tenha confiança com o grupo que está ali presente, né? Tem que ter calma, né? Tem que conhecer esses espíritos que se manifestam, né? Sempre, a Márcia pode falar bem sobre isso na nossa reunião, mas sempre existem espíritos que nos ajudam, como eu falei, né? E com o decorrer do tempo, vai se vindo outras personagens, né? Outras personalidades. E essas personalidades são espíritos mais necessitados, espíritos mais simples, né? Até chegar em espíritos ou extremamente sofredores ou espíritos de escola, né? Que também não é fácil para eles se incorporarem ou escreverem através de uma pessoa que tem pouca tarimba, né, no desenvolvimento da mediunidade, qualquer que seja ela, tá? Então, não há fórmulas para isso, não tem fórmula, Vânia, que dá aí o segredo, a lista de coisas que eu tenho para fazer que eu vou fazer. Não, não funciona assim, né? Não há fórmulas sacramentais, né? Então, Kardec fala assim, sempre que possível, né? Você vai fazer uma prece para Jesus, né? Essa prece, ele dá até exemplos de prece, né? Então, eu rogo a Deus Todo-Poderoso, permitir a um bom espírito comunicar-se comigo, fazendo-me escrever, ou através da incorporação, ou qualquer outro tipo de mediunidade. Ai, desculpa. E rogo também ao meu anjo guardião que me assista e afaste de mim os espíritos maus. Então, essa daí é uma prece que a gente pode usar, né? Eu, por exemplo, eu gosto de usar uma prece falada, assim, no momento, né? Da emoção que a gente está sentindo, né?
e termino com o Pai Nosso. E depois eu deixo a mente livre, né? Sempre fazer as atividades, não é para futilidades, não é para saber se eu vou casar, se eu vou ganhar na loteria, o que vai acontecer comigo, se vai ter, a pessoa vai sarar, se a pessoa vai adoecer, não é nada disso. Uma reunião mediúnica, ela é séria, é uma comunicação entre os espíritos, ela é feita de forma séria. Então, tem que ter uma vontade séria e perseverante em comunicar-se, né? Sem impaciência e sem ansiedade, e roga o seu anjo protetor, né? O seu espírito protetor, para que ele te ajude, né? Então precisa ter recolhimento, precisa ser uma prece sincera. Às vezes eu só fico pensando assim, ai Senhor me ajude, ai Senhor me ajude, sabe? Alguma coisa assim, sem precisar falar muitas coisas, né? Porque é o pensamento em sintonia que vai dar abertura para que essas entidades possam vir se comunicar, né? Então tem que ter um lugar silencioso, tem que estar um ambiente agradável, né? Fala as mesas, a mesa branca, né? Na verdade, a mesa branca é porque é fácil você sentar numa mesa, numa cadeira confortável, apoiar os braços, né? Para você escrever ou receber através de uma incorporação, uma comunicação. Então fica mais fácil. Mas eu posso sentar numa cadeira e desenvolver mediunidade? Pode, né? Precisa ter a toalha branca? Não necessariamente. A gente põe uma toalha para a pele não ficar em contato com a mesa, só isso, né? Não tem outro segredo. E a toalha pode ser estampada, não precisa ser necessariamente branca, né? Então vamos falar lá no Kardec, a toalha é branca porque o tecido é mais grossinho, é mais fácil de lavar, né? Só isso. Mas não tem nada a ver com ser branca a toalha, não faz diferença nenhuma, né? Então tem que ter um ambiente com afastamento, né? Ele tem que ser silencioso, porque depois, quando você está no começo da concentração, é difícil você se concentrar no início. Então, qualquer barulhinho te chama atenção. Então, você tem que começar a aprender a se interiorizar, né? Uma coisa importante também é que quando você faz um desenvolvimento mediúnico num grupo que já é especializado, que já tem algum médio desenvolvido, que tem um doutrinador que te permite, que você tem confiança, que é bem moralizado, né? O apoio espiritual é muito grande. E além disso, a ajuda dos médios, a sintonia entre eles, né? A sintonia entre todos os médios vai dando segurança para aquele ambiente de trabalho que a gente vai estar ali. Então, existe a ajuda dos próprios médios, de uma forma muito geral, e existe também a ajuda com os médiuns passistas, que é mais específico para você. Então, a maior parte das vezes, quando você está se preparando, o passista te ajuda na transmissão de energias. Isso aumenta teu campo perispiritual e te permite, né, entrar em contato mais fácil com aquele espírito que quer se comunicar, tá? O doutrinador, como eu já falei, tem que ser uma pessoa da sua confiança, tem que ser uma pessoa moralizada, que trabalhe bem, que tenha experiência, né? E ali naquele grupo, todos devem ter o mesmo desejo e a mesma intenção. A intenção saiu com essa e com C cedilha, gente. Lembrar que é da disposição física ter esta ou aquela mediunidade. Então, por exemplo, eu vou sentar para ver se eu sou médio psicógrafo. Então, eu tenho papel, lápis, eu vou explicar como que vai fazer, né? Aí, depois de um tempo, eu vejo que não. Eu tenho mais facilidade para ser um médium passista, ou um médium de incorporação, ou um médium vidente, etc. Numa ajuda, numa reunião mediúnica, esses três tipos são os mais comuns, né? O de incorporação, o passista e o psicógrafo. Então, como é que eu vou fazer, né? Essa daí é a letra do Chico, né? Acho que é do Chico, né? Das psicografia mecânica. Então, você vai pegar um lápis e um papel, né? Colocar sobre a mesa e concentrar-se, né? Numa mesa mediúnica. Deixar a mão livre. Se tiver um médium já tarimbado, ele pode te ajudar, né? Transmitindo energias, né? No plexo braquial. E deixar
Ai, gente, desculpa, eu não dormi direito essa noite. Tem uma luminosidade aqui, ó. E deixar o movimento da mão livre e a ponta do lápis levemente apoiado no papel, né? E deixar ver se você sente alguma coisa. Nesse momento é necessário o recolhimento. Normalmente eu vou falar da minha experiência, né? Pôr o lápis, o papel, se concentrar, fazer sua oração e depois deixar a mente livre. A partir daí, você fica em recolhimento, esperando. Pode acontecer essa tentativa 10 a 15 minutos, não aconteceu nada, recolha o material, agradeça a Deus pela oportunidade. Isso você pode fazer durante 15 dias, durante um mês, 2 meses, e você vê que não desenvolve esse tipo de mediunidade, você conversa com o doutrinador e fala, eu acho que esse tipo de mediunidade eu não tenho. Então aí tenta desenvolver outras áreas, tá? Então, a mediunidade, o desenvolvimento da mediunidade, ele é que nem uma plantinha. A plantinha você não planta lá a semente e logo você está colhendo os frutos, né? Ela demora para desenvolver. Então, precisa ter paciência. O que a gente observa muito é que uma pessoa, por exemplo, ela desenvolveu a psicografia, mas o grupo da psicografia, por exemplo, naquele dia ela entrou numa faculdade ou ela está estudando, ela não pode desenvolver. E automaticamente os espíritos ajudam para que ela se transforme em um médium de incorporação. Ou então um médium passista, ou então qualquer outro tipo de mediunidade, né? Ela começa a desenvolver palestra, então ela vai ser um médium mais inspirado. Então, a partir do momento que você desenvolve, na verdade se abre a mente, né, para a recepção do mundo espiritual, então aí as faculdades vão chegando devagarinho. É diferente, por exemplo, do Chico e do Divaldo, que tinham vários tipos de mediunidade ao mesmo tempo. Né? A gente, como é tarefeiro, né? Vou falar de mim, gente. Eu sou tarefeiro, então é uma por vez mesmo, né? E olhe lá, né? Outra coisa importante é que as dúvidas que a gente tem, elas vão se dissipando com a experiência, porque no começo você fala, acho que sou eu. Então, se vem uma intuição para eu escrever alguma coisa, eu falar, mas daí é da minha cabeça, né? Ou então, esse impulso, acho que fui eu que fiz isso daqui, né? Ou então, na incorporação, né? A sensação que você sente, não, isso daqui é pensamento meu, não é do espírito, isso daqui é meu. Então, essas dúvidas vão acontecendo. Com o decorrer do desenvolvimento dessa mediunidade, elas vão acabando, e além disso, tem que estudar. Porque a tua dúvida é dúvida de muitos. Então, a gente vai encontrar nos livros a pessoa com a mesma dúvida que a gente. E que o Espírito explica o que acontece. Você lê livro dos médios várias vezes. Por quê? Porque nessa primeira estudada, a gente lê o básico dele. Depois, nas entrelinhas, você tem que estudar. Você tem que riscar o livro. Você tem que, né, deixar o livro, assim, bem meditado sobre cada item, cada capítulo daquilo que você está estudando. E aí vem, existem diversos tipos de mediunidade, como eu falei para vocês, que vai desde o médium mecânico, que é aquele que pega lápis, ele pode até ficar acordado e a coisa escreve sozinha, até aquele que recebe sutilmente a informação, ou ele fala, ou ele passa por papel, ou ele está numa palestra e vem a intuição, ou ele está em qualquer outra situação. E aí, essa variável, né, de percepção, né, é infinita. Então, são imediatamente sentou na mesa para dar o papel e o lápis e ele já sente o envolvimento da vibração ali da entidade querendo se comunicar. Outros não. Outros devagarinho. Ele tem a sensação, né, e aí ele começa a desenvolver através da mediunidade intuitiva. Então, muitas vezes os espíritos falam, né? Que às vezes a gente depende muito da gente o tipo de desenvolvimento que a gente vai ter. É até físico isso, né? E que muitos poetas, filósofos, etc., pessoas que escrevem, né? Eles têm intuição e inspiração do mundo espiritual.
E eles nem sabem disso, e tem a mediunidade, quer dizer, sempre tem um companheiro espiritual falando, aqui, faz isso, escreve isso, fala isso, né? Desenvolve tal coisa, né? E o médium feito, como Kardec fala, é aquele que faz um estudo constante da doutrina espírita e ele jamais cai em erro, né? Ou então ele tenta o máximo possível e não cair em erro. Para isso, o que ele tem que fazer? Ele tem que escutar as pessoas, né? Então, se é sempre o mesmo espírito que vem e se comunica da mesma forma, alguma coisa tem. Então, vamos ver o que é, né? Pode ser diversas coisas. Pode ser um espírito que no momento quer falar só ele, não quer deixar ninguém, né? Ninguém mais conversar com aquele médium. Então, tem que ver, né? Um médium feito, ele tem estudo e prudência, né? Ele recebe conselho das pessoas, né? Ele não tem presunção, ele não tem vaidade, ele não tem orgulho. Então, a maior parte dos erros de um bom médium, imagina se o Chico começasse a se vangloriar, né? Eu escrevo milhares de livros. Eu peguei o Parnaso Além Túmulo e desenvolvi, recebi não sei quantos, mais de 100 poetas, e começasse a ter orgulho, vender aquele material e falar, olha, isso daqui que é coisa boa, né? E a partir daí, provavelmente as entidades, os amigos espirituais que estariam perto dele não seriam Emmanuel, André Luiz, né? E todos essa falange de amigos espirituais tão maravilhosos, né? Então, a mediunidade é uma ferramenta, né, que nós temos e nós somos apenas um canal, né? Nós recebemos aqui, a gente dá uma filtrada porque não tem jeito, né? E soltamos para a população que está ouvindo, né? Ou seja, numa sala mediúnica, um doutrinador, um médium passista, né? Um médium que está ali no momento. Se for psicografia, eu recebo dos espíritos, entra no meu canalzinho de mediunidade, né? E ali eu despejo e as pessoas podem ler aquilo que foi escrito, né? Então, uma outra coisa que é importante, que o Allan Kardec fala, é não abusar da mediunidade. Ela foi dada para o bem e não para satisfazer curiosidades vãs, né? Então, a gente sabe que vários centros espíritas caem, né? Por quê? Porque começa a receber material para informação de pessoas especiais, né? Isso daí pode levar muito seriamente à obsessão e ao orgulho dos médiuns, né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Então, tem que ser uma pessoa com uma moralidade, um rigor muito grande, né? Tem que ter outra coisa, momentos oportunos, então não é em todo lugar, né? Eu conheci um amigo que ele falava assim que ele tinha desenvolvido a mediunidade, ele chegava no trabalho e ele psicografava uma página. Ora, no trabalho psicografar uma página não é muito comum isso, né? Isso daí é feito num ambiente já reservado, né? Que é sob o controle dos espíritos, né? Então, a gente tem que avaliar sobre isso, né? Então, tem que ter um momento oportuno, as reuniões têm que ser controladas. Outra coisa que é importante, que os espíritos não estão a toda hora a nosso favor. Então, não é porque a pessoa, eu vou lá na casa da pessoa que ela me recebe lá e tem uma entidade que conversa comigo. E você vai, qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, a entidade está lá esperando você, né? Então, tem que tomar cuidado, né? E caso a mediunidade no desenvolvimento ela não apareça, você não sente nada, você está tendo dificuldade, depois de muitas tentativas, encerra e parte para outro tipo de atividade. Vai ajudar na cesta, vai ajudar no passe, vai ajudar a entregar mensagem, fazer o lanche na cozinha, fazer várias outras coisas, que isso daí desenvolve a afetividade tua, é a mesma coisa, né? E desenvolve outras áreas. Eu dei uma paradinha porque o computador começou a ficar lento aqui, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho da perda da mediunidade, né? Pode acontecer a perda e a suspensão, quer dizer, durante um tempo você fica sem mediunidade? Pode, né? A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e a suspensões temporárias, ou mesmo deixar de se manifestar, tá? Então, isso daí é uma coisa comum de acontecer, tá? Como você desenvolve, ela pode um dia ou parar, né?
ou ela pode se desenvolver devagarinho, ou então mudar, como eu falei, o tipo de mediunidade. Então, depende muito da necessidade daquele trabalho, tá? Ai, peraí. Isso. Os médios são os intérpretes dos espíritos. Então, tem que pôr isso em mente. Nós só somos intérpretes, não depende da gente, né? Tem até uma coisa que se fala assim, que é o telefone, a chamada vem de lá para cá. Não adianta a gente discar aqui, né? A gente tem que estar pronto, né? Preparado, mas a chamada é sempre estar lá, né? Mas se desviam do seu fim providencial, a faculdade preciosa que lhe foi concedida, se a colocam a serviço de coisas fúteis e prejudicial, ou dos interesses mundanos, se em vez de frutos salutares dão maus frutos, se recusam a torná-la proveitosa para os outros, se nem mesmo para si tiram proveitos da melhoria própria, então se assemelham à figueira estéril. O que ele está falando, Kardec? Ele fala assim, para a mediunidade, ela é só intérprete. Se você recebe alguma coisa e ela não serve para ninguém, não serve nem para você mesmo, porque o Chico falava assim, ele recebia a primeira mensagem, ele lia e aplicava aquilo lá na vida dele, né? Então, recebeu o primeiro livro do Emmanuel. Ele leu e decorou o livro inteirinho, né? Os grandes espíritas, às vezes, sabem o livro dos espíritos, decora até, né? Então, leu e aplicou na vida deles todos aqueles ensinamentos. Senão, de que serve isso daí, né? É um fruto que não foi proveitoso, né? Então, o que acontece quando esse fruto não é proveitoso? Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos. Quer dizer, adianta eu mandar uma mensagem? Adianta você ter uma bela incorporação, a entidade vem, fala de todas as dificuldades dela, é tudo ótimo, tudo maravilhoso, acaba a reunião, você continua sendo o mesmo lá em casa, no trabalho, com a família, né? É um dom que se tornou inútil na sua mão, né? Então, é a mesma coisa ter uma ferramenta muito afiada numa cozinha, e a pessoa é inexperiente, ela vai lá cortar o dedo dela, não é assim, né? Então, eu preciso, essa pessoa não pode usar essa ferramenta, né? A semente que não souberam semear e as deixarem tornar-se presas dos maus espíritos. Então, é o grande perigo, né? Você desenvolver mediunidade, não conseguir reforma íntima, não conseguir se melhorar com os exemplos que você recebe, porque a gente vai falar sobre isso mais daqui a pouquinho, né? É a possibilidade de haver espíritos aproveitadores que falam, ele tem toda a abertura mediúnica aberta, então vamos usá-lo. Então, a mediunidade depende da ação de terceiros, dos espíritos. Então, não é só da gente que ela depende, né? Privada essa cooperação, a faculdade mediúnica não funciona. Então, se eu não tenho a abertura e o auxílio dos espíritos superiores, provavelmente, mesmo que eu tenha uma mediunidade desenvolvida, eu posso ter ela suspensa, né? Ou a perda dela, como eu já falei. Então, não há mediunidade, né? Se não tem o espírito para se comunicar, não há mediunidade. Então, por analogia... peraí, ficou embaixo aqui. Peraí um pouquinho. Por analogia, a mediunidade para funcionar, além da disposição mediúnica, precisa ação da vontade dos espíritos, tá? Para fazer a ligação. É a mesma coisa que uma casa, né? Numa instalação elétrica, a gente tem que estar ligado a uma fonte. E essa fonte é o que vai fazer a ligação da nossa casa, de acender todas as nossas luzes, manter nossas geladeiras, né? Os nossos eletrodomésticos. A mediunidade, se comparada, é o mesmo motivo. Se faltar essa energia, ela pode ser pelo mau uso, né? Ou eu não ligo o botãozinho, né? Então, eu não quero desenvolver mediunidade, então eu não tenho, né? Ou pelo mau uso ou desligamento da força geradora. A força geradora, então, são os espíritos superiores que dirigem aquela casa, que estão ali perto das pessoas, né? Então, quais os motivos para a perda ou suspensão da mediunidade? O primeiro é o mau uso, né? Então, você pode não querer, né? Ou então o desligamento da fonte geradora. Os espíritos não permitem, né?
ou você está tendo um mau uso dessas influências ali, né? Sem os espíritos não dá para falar. Esse desligamento também vem da ignorância das próprias responsabilidades perante a vida, da indisciplina, da ambição, dos interesses exclusivistas, além de outras mazelas da alma humana, que o médium promete superar, mas não consegue. Então ele vive dentro do eu mesmo, né? Se acha importante, né? Ou então cobra pela mediunidade, né? Tem muita gente que cobra pela mediunidade, né? É uma coisa incrível. A gente que atende ali, o pessoal que chega, né, para pedir orientação, é incrível o número de pessoas que usam a mediunidade, dando informações erradas, falando coisas que são desnecessárias, né? Eu estava ouvindo agora uma palestra do Divaldo e ele falou assim, que muitas vezes os espíritos vêm e querem comunicar-se com a pessoa, mas que nem tudo a gente pode falar, né? Nem tudo a pessoa está preparada para ouvir, né? Por isso que tem o esquecimento quando a gente reencarna. Então, às vezes, a pessoa fala coisa que não deve falar, né? Fala coisas que são impróprias para aquela pessoa, isso marca a pessoa para o resto da vida. Então, a gente tem que ter cuidado, né? As pessoas que a gente procura para o uso dessa mediunidade. E quando a gente é médium, cuidado como a gente usa a mediunidade da gente, né? Que pode haver perdas. Quando os espíritos não podem... isso aqui deixa eu abrir tudo, que eu não gosto dessa coisa picadinha, então vamos lá, peraí. Isso, vou só deixar sem último. Então, olha, quando os espíritos não podem, interrupção por benevolência. Então, quando é que os espíritos não podem se comunicar com a gente? Pode ser interrupção por benevolência. Então, pode ser necessidade íntima do médium. Por exemplo, o médium engravidou, né? O médium está passando por uma situação em que ele não pode, ficou doente, ou que não pode ir ao centro. Então, faz uma interrupção, né? E sem acesso a nenhum espírito. Quando as pessoas têm problemas físicos, por exemplo, uma doença, né? Ele não pode participar da reunião. E aí, a mediunidade fica aflorada, ele fica sentindo os espíritos? Não, eles fazem uma interrupção, né? Quando faz parte de uma programação de trabalho, como eu falei para vocês. Então, eu era médium psicógrafo, por exemplo. Aí não tinha mais a turma que trabalhava. Tá, então o que nós vamos fazer com essa turma? Vamos desenvolver a incorporação, ou passe, né? A interrupção por advertência. Então, muitas vezes, você não está fazendo bom uso, você falta demais, você não é sério naquilo que você faz, né? Então, vem uma interrupção, você vai naquele dia na reunião, você se senta mesmo, você tenta escrever e não vem nada, né? Ou não há incorporação. Todos os outros médios incorporam e você não sente nada, né? Ou então o médium está com vaidade, ou ele tem muita dúvida, né? Que muitas vezes pode ser produzida pelos próprios espíritos, então ele tem tanta dúvida, o espírito tenta conversar e ele não. Então, faça uma interrupção, né? E quando os espíritos não querem, a interrupção por censura aos médios, né? Quando há o mau uso da mediunidade, quando ele é feito por frivolidades, né? Freia o progresso espiritual do orbe, desacreditando o médium, desacreditando do médium e do espiritismo, então a perda da mediunidade, né? Quando tem ambição, a pessoa tem uma ambição muito grande, a ambição que eu falo não é só dinheiro, gente. É fama, é poder, vocês sabem que isso daí dá mesmo, né? É até engraçado isso, né? Quando as pessoas perguntam, você é espírito? E você é médium? Sou médium passista. Só passista, sabe? Como se fosse assim, tivesse uma categoria, né? Uns são mais superiores, outros menos superiores, né? Todos eles são intermediários, né? Ou então, quando o indivíduo está em negação, né? Ele está em negação da mediunidade, né? Ele não aceita a mediunidade de jeito nenhum. Então, muitas vezes, os espíritos interferem nisso daí também, tá? As características de quem abusa do exercício mediúnico são acreditar o privilégio de possuir a faculdade mediúnica, né? Então ele acha que é só ele que tem, né? Não atender a solicitação de estudos da doutrina espírita, então você tem que ler e perceber o que é que está se falando aí, por que comigo está acontecendo isso, né? O que comigo está...
Então, algumas pessoas falam, eu desenvolvi a mediunidade e minha família adoeceu, né? Isso nem tem nada a ver, né? Então, a pessoa começa a pôr coisas na cabeça, né? Então, tem que estudar a doutrina espírita para entender o que é esse dom, né? Essa faculdade, né? Não é nem dom, é faculdade. Achar que o guia espiritual ensina tudo. Não, meu guia falou isso, né? Então, tem muitos centros espíritas que acabam fechando as portas, por quê? Porque ninguém toma decisão. Ninguém toma decisão. O grupo que dirige não toma decisão, a não ser que o espírito protetor venha, incorpore e se fale. Ora, nós somos seres humanos, né? Nós precisamos tomar as nossas decisões e assumir nossas responsabilidades, né? Então, se a gente tudo perguntar para o espírito protetor, né? Que valor que a gente tem dentro do nosso trabalho, que responsabilidade que a gente assume? Porque se a coisa der errada, foi o espírito protetor que falou isso, né? Então não é assim. O espírito protetor, ele nos intui, né? Ele nos dirige. Mas de que forma? Através das nossas intenções, através do nosso trabalho, do desenvolvimento do nosso trabalho, através das inspirações, né? Então, o espírito protetor, ele pode nos ajudar e muito no trabalho mediúnico, ele dá lições maravilhosas. Mas as decisões que nós temos que tomar, lógico, com a ajuda deles, né? Somos nós, porque assim a gente assume a responsabilidade. Não ter horário para trabalhar mediunicamente, entregando-se à prática a qualquer hora, ocasião e local. Já falei sobre isso. Fazer trabalhos médicos habitualmente em casas domiciliares, né? Então, Dona Maria está com a família doente, eu vou falar fazer um trabalho mediúnico. Já vi muita gente fazer isso, né? Não dá certo. Por quê? Porque lá na casa da Dona Maria a gente não conhece o ambiente espiritual, né? E às vezes a coisa pega, né? Então, fazer trabalho mediúnico habitualmente em casa não é uma coisa muito boa, né? Então, é dentro do centro que eu aprendo a desenvolver e trabalho, porque lá o recurso é grande. Os espíritos criam ambiente na sala mediúnica, de socorro àquela entidade, ela desperta. Às vezes ela é violenta, ela é raivosa, ela traz desejo de vingança, ela tem muita mágoa, né? Porque somos nós desencarnados, né? Então a gente carrega um monte de imperfeições. E ali tem o socorro, tem a maca, tem o quarto especial para socorrê-lo, tem os espíritos que sanam as dores, os sangramentos espirituais, né? Então ali é o lugar ideal. A gente fala que é um pronto-socorro espiritual, né? É um pronto-socorro, é um hospital de reabilitação. Então, em casa, pode ser que não seja assim, né? Então, tem que tomar cuidado. Cobrar monetária ou moralmente pelos bens que eventualmente possa obter da faculdade mediúnica. Já falamos sobre isso, né? Então, não há cobrança, porque nós só somos um canal. É um momento de trabalho nosso dentro da casa espírita, somente isso, né? Não tem valor nenhum, pelo contrário, os médios são os mais devedores, né? Então, não cobrar jamais, né? Quando ele emprega mal a sua faculdade, ele está se candidatando a ser veículo de comunicações falsas, de ser vítima dos maus espíritos, né? E aí começa a mistificação, seja do médium, né? Porque se ele perde a mediunidade, e aí? Ele vai para a reunião e não sente nada, ele começa a mistificar, ele começa a fingir, né? Ou então, ele é vítima de maus espíritos, vem entidades e falam coisas que a gente fica até bobo, mas as pessoas também falam coisas bonitas, palavras difíceis e não dizem nada, né? Então tem que tomar o máximo de cuidado, né? Então, muitas vezes pode ser levado à obsessão, né? Então aquele espírito se liga fluidicamente com aquele médium e não permite que outra entidade se aproxima, né? E a se constituir um veículo de ideais fantasiosos, nascido do seu próprio espírito orgulhoso e pretensioso. Ou então, a perda e suspensão da mediunidade. Quem já leu aquele livrinho Aconteceu na Casa Espírita, é um livrinho ótimo, gente, para a gente estudar, tá? Leio esse livro, é muito bom. Eu tenho ele aqui em casa, eu ia levar para a biblioteca, mas fechou, né? E ele está aqui em casa ainda. Esse livrinho, ele conta a história de uma falange de espíritos
o que eles faziam? Eles destruíam centros espíritas. Então, eles chegavam, faziam uma análise de quem frequentava o centro espírita, né? Eles estavam invigilantes, então ele começava pela pessoa principal, depois pela outra, ou então ele ia com os trabalhadores menores que não eram muito seguros, né? E até o centro se fechar. Então a gente já cansou de ver isso na realidade, né? Agora, existe também o outro lado da proteção. Então, cada grupo de espíritos superiores, quando ele participa daquela unidade, ele chega a colocar trabalhadores do grupo dele para ficar permanente dentro da unidade, né? Então, por exemplo, os trabalhadores de Maria, eles colocam uma bandeira, né? É muito lindo, né? Imagine que coisa mais maravilhosa, né? Os centros são iluminados, né? A porta do centro é iluminada para atrair espíritos, né? Você se sente bem quando você entra dentro daquele ambiente. O irmão Jerônimo, irmão Gonzaga de Campos, que é um espírito de luz, né? Ele visita os centros pessoalmente. Então, quando ele vem, ele traz um grupo de espíritos iluminados. Então, naquela região fica o bairro inteirinho iluminado de energias salutares quando eles chegam, de proteção para aqueles espíritos, né? O André Luiz conta vários casos nos seus livros que ilumina todo o centro, como se fosse uma redoma de vidro, né? Sobre a proteção sobre aquele centro, para que não ocorressem esses ataques espirituais, né? Então, tem perigo? Não, não tem perigo nenhum desenvolver a mediunidade, como era o primeiro fato, né? O que tem é você se portar de uma forma que não é legal, né? Então, como é que eu sei que eu perdi a mediunidade, tá? A primeira coisa que eu tenho que perguntar é assim, pergunta para tua consciência, o que você tem feito com a tua mediunidade? De que forma você tem trabalhado com isso, né? Qual o uso que nós temos feito da nossa faculdade mediúnica? Ela tem, qual o papel, qual o bem que ela tem resultado para os outros, né? Uma reunião mediúnica, por exemplo, uma incorporação de espíritos que seja um espírito muito ignorante, que não sabe da situação dele, né? Num trabalho, por exemplo, de desobsessão, um espírito que é vingativo, num trabalho de desenvolvimento, vem um espírito familiar querendo orientações, né? Que resultado que tem isso, né? Tem um resultado surpreendente, porque essa pessoa é orientada, esse espírito é orientado, as pessoas em volta que estão assistindo são orientadas também, né? Eu nunca me esqueço uma vez que uma pessoa foi num trabalho mediúnico e quando terminou o trabalho mediúnico, ela falou assim para mim, né, na saída ali da reunião, né? Era a primeira vez que ela estava frequentando, ele foi como visitante. E aí, quando ele saiu, ele falou assim para mim: nossa, aquele espírito que conversou, que falou, ele falou para mim, né? Lógico que a gente está tão concentrado que a gente nem ouve muito bem o que os espíritos estão falando, porque você está ali naquele momento de concentração. Aí eu falei, o que o espírito falou, né? Ele falou assim, ele falou que não aproveita as oportunidades na vida, que viveu uma vida assim de regalias, né? E que não fez nada de bom, de útil para as pessoas, que não sei o que lá, não sei o que lá, né? Eu fiquei rindo, né? Quer dizer, ele falou para todo mundo, serve para todo mundo, né? Não falou para ele exclusivamente, mas ele achou que era para ele, né? Então, que resultado que tem, né, para os outros isso daí, né? A minha incorporação, a minha psicografia, né? De que jeito isso daí está sendo divulgado, que ajuda eu estou dando para essa entidade, né? Que amparo essa entidade teve no desenrolar de tudo isso, né? Que repercussão teve tudo isso. Então, a gente lê nos livros do Manuel Filomeno de Miranda, do André Luiz, a repercussão de um trabalho mediúnico, né? Então, a desobsessão de uma pessoa da família, ela repercute positivamente em todo o grupo familiar e familiar, né? Que é os parentes, os amigos, né? E volta o equilíbrio no lar, a possibilidade de ajuda daquela casa. Então, os espíritos, a maior parte são encaminhados.
Se eu pego um espírito que ele é complicado, né, e que está ligado a algum tipo de grupo espiritual mais inferior, eu posso chegar no cerne daqueles espíritos e aliviá-los. Vocês vão ler nesse livrinho que eu indiquei para vocês, né? Aconteceu na Casa Espírita, né? Como que foi o desfecho disso tudo, né? Então, a mediunidade, ela tem que ter um proveito. E esse proveito não é um proveito individual meu como médium, é um proveito para as pessoas, porque, como eu falei, médium é um canal somente, tá? É lógico que ele se beneficia disso. Quando você recebe uma entidade de luz, né, um espírito maravilhoso, recebe uma mensagem maravilhosa, você se transforma quando você lê, não é assim? Né? Agora, as pessoas que leem também elas têm a chance também de se transformar. Então, que proveito tenho tirado dos conselhos que obtenho das comunicações, né? O que a comunicação traz para mim, para o meu lar, para minha família? Que forma eu estou me trabalhando, né? A respeito disso, né? Tudo isso eu estou falando porque eu tive uma perda da mediunidade, ou então uma suspensão da mediunidade. Então, tem que avaliar por que acontece isso. Então, depois de um tempo, né, você pode fazer tentativas breves para ver se já recobrou ou não a faculdade, né? Então tem que testar, né? E fazer preces e se resignar, né? Às vezes não era esse daí o caminho e os amigos espirituais estão te conduzindo para um outro tipo de trabalho. Então abre o olho e começa a prestar atenção, né? Às vezes você trabalhava, a sala o grupo estava grande, houve necessidade de retirada do médio, e aí imediatamente vem alguém e fala: você pode dar o passe? Você fala: abrir o canal, abrir a porta. Você não quer fazer uma palestra, né? Você não quer ser um monitor, você não quer trabalhar aqui na feitura do pão, na entrega de uma cesta, né? Então, tudo isso é mediunidade em movimento, né? A maneira como você fala, como você ouve as pessoas, como você recebe, você pode estar inspirado e amparado pela espiritualidade superior. Então, os tributos medianímicos são como talentos do Evangelho. Se o patrimônio divino é desviado de seus fins, o mau servo torna-se indigno da confiança do Senhor na seara da verdade e do amor, né? Então, não pode desviar daquilo que a gente tem que fazer. Falando um pouquinho dos perigos, dos inconvenientes e perigos da mediunidade, vamos lá. Existem inconvenientes e perigos da mediunidade, né? Há perigo em desenvolver a mediunidade, né? Então, na verdade, não há, né? Tanto para o físico como o psicológico, não há comprometimento nenhum, né? Se a pessoa não está bem, ela não é desenvolvendo a mediunidade que ela vai ficar pior. Tá? A mediunidade é uma faculdade que a gente tem, né? É uma faculdade humana, natural e comum. A gente nem sabe que a gente às vezes é intérprete dos espíritos, né? Pelo contrário, a mediunidade, ela ajuda no desenvolvimento da espiritualidade em nosso ser. Então, quando a gente trabalha com mediunidade, a gente tem mais chance de conhecer o mundo espiritual e começa a vivenciar muito mais as áreas espirituais que ainda são sementinhas não germinadas dentro de nós, do que o mundo físico, né? Então, é uma coisa muito boa, né? Quando a gente desenvolve a mediunidade. Por quê? Porque ela ajuda isso em nós, ela faz isso daí crescer muito mais rápido do que quando a gente está no dia a dia no nosso planeta, aqui trabalhando, vivenciando, cuidando da família, né? Então, esse desenvolvimento, ao contrário, ele ajuda, não serve como empecilho, né? Quem é que não deveria desenvolver mediunidade? Então, o Kardec fala que são as crianças, a gente vai ter só uma lição sobre crianças, né? Mais para frente. As pessoas superexcitadas, então pessoas que não têm paciência, que não conseguem parar, essas daí não precisa desenvolver mediunidade, porque eu preciso de concentração, eu preciso de recolhimento, né? Um canal agitado não traz uma boa comunicação, né? Pessoas que têm problemas mentais, isso daí não quer dizer que a pessoa não tenha mediunidade latente ou já eclodida. Mas para o trabalho mediúnico, que é o que a gente está aqui aprendendo a desenvolver nossa mediunidade, essas pessoas não servem, né?
e em determinadas fases da vida. Então, a mulher está grávida, ela vai ter o bebê, ela fica um período em gestação, ou ele está com problema de saúde. Então, são fases da vida que a pessoa tem que dar um tempo, né? O físico está exigindo, ou então a situação familiar está exigindo, né? Então, são situações, entre muitas, né? Que a gente tem que usar. Bom, deixa eu colocar aqui a mensagem da Joana de Ângeles. Então, para finalizar a nossa lição de hoje, é pensar que eu quero desenvolver minha mediunidade, né? Eu tenho essa possibilidade, eu estou num grupo confiável, existem motivos de perda, existem motivos de insegurança, né? Que é a falta do estudo, e depois eu posso recuperá-la, os espíritos podem transformá-la em outra, né, mediunidade, e a partir daí eu posso ser um bom instrumento, né, que é o que todo mundo deseja. Então, o nosso curso, ele não dá a possibilidade do desenvolvimento mediúnico. Vocês podem desenvolver a mediunidade, a gente tem salas especiais para isso, a Márcia coordena essa sala, né, junto com a Maria Isabel. Então, nós temos todo o cuidado necessário de aprender a concentrar-se. Os amigos espirituais auxiliam demais no desenvolvimento dessa faculdade, né? Ou a que for, né? Que vier para que você tiver possibilidade, que for necessária, né? Para aquele grupo. E a partir daí, trabalhar, né? Arregaçar as mangas e trabalhar, né? A gente precisa perseverança, como eu falei, e precisa ter estudo. Então, a Joana de Ângeles fala assim, que aprimorar ou descuidar da nossa faculdade mediúnica, relegando a segundo plano, a plano secundário, é responsabilidade que cada um exerce mediante o próprio livre-arbítrio. Olha, nós podemos aprimorar ou descuidar da nossa faculdade, né? Assim sendo, se faz necessário meditarmos nas possibilidades mediúnicas de que nos encontramos investidos, né? Quais são as possibilidades? A gente vai fazer a caridade, a gente vai estar produzindo contato com o mundo espiritual, a gente está se espiritualizando, a gente ajuda pessoas encarnadas e desencarnadas, né? A criarem condições nas suas famílias de melhor condições de vida nesse planeta, né? E elevarmos pelos exercícios das ações mobilitantes, de modo a desenvolvermos os recursos positivos na realização do bem a que o Senhor a todos nos convoca. Então, é um trabalho maravilhoso a mediunidade. Então, quem quiser, né, vai falar. Se Deus quiser, ano que vem a gente volta nas nossas atividades. Vamos criar as nossas salas de desenvolvimento. E a partir daí, vocês são um grupo que já tiveram a primeira base do que é mediunidade, né? Mediunidade a gente não para de estudar nunca, né? Então, que Jesus nos ampare, espero que vocês tenham gostado, que Jesus nos ampare, nos ilumine e nos abençoe sempre, e que assim seja. Até a próxima!